No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sábado da 17ª semana do Tempo Comum, 1º de agosto. Estamos iniciando um novo mês, esse mês que é dedicado às vocações. Rezemos pelas vocações. E hoje a Igreja celebra também a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Que ele lá do céu possa interceder por cada um de nós. E peço a você, meu irmão, minha irmã, que deixe o seu joinha, o seu like, deixe também o seu comentário, porque isso é muito importante aqui na plataforma do YouTube, para que a plataforma entenda que esse vídeo tem relevância e possa apresentar para mais pessoas. Então, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo Homilia Diária, Palavra que Transforma. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia. Se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que acompanham a nossa homilia diária, palavra que transforma, o Evangelho de hoje, de Mateus 14, de 1 a 12, mostra aqui a figura de Herodes Antipas, que carrega um simbolismo profundo sobre alguns pontos. Primeiro, a fraqueza moral desse homem. Segundo, a corrupção do poder e o conflito de consciência. Então, algumas características aqui da figura de Herodes. Ele não é retratado apenas como um tirano cruel, mas como um homem dividido entre o erro e o remorso. Então, Herodes aqui, meu santo e minha santa, é um homem que é consumido, ele é dividido tanto pelo erro como pelo remorso. E por quê? Porque ele tinha uma fraqueza moral desse homem. A corrupção do poder, o conflito de consciência, tudo isso atormentava a vida desse homem. Ele era escravo da opinião pública. E isso é triste, meu santo. Até hoje nós podemos ver pessoas que são escravas da opinião pública. E hoje as redes sociais mostram isso claramente. Pessoas que às vezes fazem coisas não porque acreditam naquilo, mas por medo da opinião pública, de serem cancelados, de serem taxados disso e daquilo, e acaba se submetendo a certo tipo de coisas. Herodes cede ao pedido cruel, não por convicção, mas por medo de ser humilhado diante dos seus convidados. Então aqui, no tempo de Herodes, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha cancelamento, não tinha nada, mas a opinião pública
desde todo sempre pesou muito na vida dessas pessoas que vivem disso. Então Herodes aqui, ele cede o pedido da filha de Herodíades, não porque ele tinha convicção que ele queria de fato matar João Batista, mas ele faz isso por medo de ser humilhado diante dos seus convidados que estavam ali na festa. E isso vai mostrar que a autoridade de Herodes era uma autoridade frágil, era um homem fraco, era um rei que era dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus prazeres. Então, era um rei extremamente fraco, era uma autoridade frágil. E Herodes aqui, ele representa todos os governantes que colocam a própria reputação, o orgulho e o salvar as aparências acima da justiça e da vida humana. Trazendo isso para os nossos tempos, meu santo e minha santa, como a gente vê hoje pessoas, políticos, que eles colocam a própria reputação, o orgulho e acima de qualquer coisa para salvar as aparências, acima da justiça, acima da vida humana. Ou seja, a gente vê uma corrupção total nesse mundo que nós vivemos, seja na política, fora da política, mas a gente vê pessoas que se submetem a esse tipo de coisa. Então não só foi no tempo lá, do tempo de Jesus, ali com o rei Herodes, mas isso vem desde sempre e ainda hoje a gente continua presenciando, vendo esse tipo de coisa. E aí entra também a superstição gerada pelo remorso. Então, Herodes era um homem dominado pelo remorso, por ter matado João Batista. Ele sabia que João Batista era um homem santo. É tanto que o Evangelho vai dizer que ele gostava de ouvir a pregação de João Batista. Só que ele não se permitiu ser convertido pelas palavras de João Batista. Ele vivia o adultério com Herodíades, que era a sua cunhada, que era mulher do seu irmão Filipe, e ele vivia essa vida de adultério. Então, ele é um homem dominado pelo remorso, pela superstição. E aí, ao ouvir falar de Jesus, o medo imediato de Herodes de que João Batista tinha ressuscitado revela uma mente assombrada pela culpa. Então, quando ele escuta falar de Jesus, ele automaticamente diz: João Batista ressuscitou e João Batista vem cobrar o que eu fiz. Então, era um homem atormentado pelo remorso, ou seja, pela culpa daquilo que ele havia feito. E remorso aqui não significa arrependimento. Ele sentiu um remorso, mas ele não estava arrependido do que ele fez. Então, dá para ver que é um homem totalmente com o coração fechado à graça de Deus, a figura do rei Herodes. E o eco da verdade incomoda. Quem vive na mentira, quem vive na hipocrisia, quem vive numa vida de corrupção, a verdade sempre incomoda. E mesmo tendo o poder de matar o profeta, Herodes, ele não consegue silenciar a mensagem de João Batista em sua própria mente. Ou seja, ele matou João Batista, mandou matar João Batista, mas a mensagem de João Batista não saía da sua mente. Ou seja, aquilo estava ecoando na mente de Herodes. Ele havia matado a pessoa de João Batista, mas a mensagem ele não conseguiu matar. E aquilo castigava a sua vida. E isso foi diante de uma impulsividade. O rei fez uma promessa perigosa e desmedida, motivado pelo prazer visual da dança, do banquete. Ou seja, ele se deixa seduzir pelo prazer, por um desejo carnal, sexual ali, ver aquela sobrinha que dança diante dele, ali a filha de Herodíades, e ele fica encantado. Ou seja, é o desejo carnal daquele homem, o pecado, a impulsividade. Ele age pela impulsividade e mostra aí também a vulnerabilidade e a manipulação. Era um homem vulnerável e era manipulado por Herodíades. Ele simboliza aquele líder que é fraco, que se deixa cegar por paixões pessoais e acaba manipulado por forças externas, no caso aqui Herodíades, tornando-se cúmplice de uma grande injustiça. E aqui a gente vê, de fato, essa injustiça. E aqui mostra também o banquete da morte versus o banquete da vida. A festa de Herodes é marcada por um excesso de vaidade, manipulação e termina em morte, decapitação. Diferente daquilo que Jesus, logo após esse trecho, realiza a multiplicação dos pães.
E o contraste é claro, o reino humano de Herodes tira vidas, o banquete egoísta, enquanto o reino de Deus oferece vida e sustento para a multidão. Aqui, a festa de Herodes termina em tragédia, decapitação. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.